Olá, tudo bom? Bem-vindos! Novo canal saindo do forno. Eu sou o Leandro Gomes. Se você não me conhece, por que eu estou um São Paulino aqui, fanático de terno? Porque esse aqui é o canal onde nós vamos falar sobre questões técnicas. Vamos falar, se a gente olhar para o nosso acrônimo aqui, né? São Paulo Futebol Clube, nós vamos falar do S de estratégia, P de performance, F de finanças e C de clube. E para isso, eu, Leandro Gomes, que tenho experiência corporativa, trabalhei mais de 20 anos em empresas na área de controladoria, finanças, e agora também como sócio e dono de uma empresa de alto nível de projetos estratégicos e consultoria empresarial, ou seja, gestão empresarial. Estou à frente aqui para trazer um conteúdo de algo que é a minha paixão, e isso a gente agora vai começar a iniciar juntos. Bom, por que eu estou criando o canal chamado CEO na Marra, São Paulo Futebol Clube, SPFC CEO na Marra? Porque eu quero que vocês entendam que nós precisamos falar sobre o momento atual do nosso clube. E para isso, eu quero que vocês comecem aqui a acompanhar os meus conteúdos, participem, compartilhem com os amigos são paulinos, não só quem é tricolor, mas também torcedores de outros times vão, de alguma maneira, se identificar com as questões, os pontos e os conteúdos que eu vou trazer aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos entrar nos detalhes agora. Se a gente olhar, tirando aí, a gente olhar o momento atual do nosso tricolor paulista, a gente começa a entender a dificuldade que o clube se encontra, ou o caminho que ele está indo, por conta de, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, muito em breve, um dos nossos grandes rivais, tanto o rival da capital, quanto um rival regional, vai se tornar tetracampeão da Libertadores. E nós, para aqueles que conhecem nossa história, eu, inclusive, estou aqui com a camisa da nossa última vez campeão, Vou até tirar aqui o terno aqui, deixa eu só tirar, só um segundo. Nós estamos nesse processo e eu quero que a gente fale sobre isso, Que a gente possa, de alguma maneira, discutir esses assuntos. Por que o São Paulo parou no tempo? Vamos discutir, vamos falar, tá aqui, camisa de 2005, a minha que é do Cicinho, aquela golinha do lado, tá certo? E nós vamos falar sobre isso. Então, qual é o ponto? O São Paulo ele está literalmente parado no tempo. Ele diminuiu de tamanho, se a gente parar para pensar, em relação a tudo, mas principalmente a sua gestão. Principalmente aquilo que o trouxe e o fez grande. A Libertadores da América, que inclusive aqui atrás, nossa última escalação e campeão em 18 de dezembro de 2005 contra o Liverpool, e aqui a nossa medalha, da Libertadores, alguns dos souvenirs que eu tenho, tá certo? Onde São Paulo, tri da Libertadores. E nós paramos, Paramos porque a gente não consegue mais competir de igual. E não consegue porque sucessivas falhas na gestão, na contratação de jogadores, no departamento médico, nas questões até mesmo de negociações que tivemos ao longo dos anos. E ali depois de 2005, só para vocês terem uma ideia, algumas das lembranças positivas, tenho certeza que vocês também, muitos têm ou tiveram isso. Em 2006, nosso tetra brasileiro, 2007, nosso penta brasileiro, e 2008, nosso hexa brasileiro, ou seja, o único clube até hoje que foi tricampeão brasileiro consecutivo. São Paulo é o maior clube internacional, se a gente parar para olhar, é o super campeão brasileiro. Recentemente ganhou 2 dos títulos que não tinha, Copa do Brasil, por um milagre, que nós vamos falar sobre isso nos próximos vídeos. Ganhamos a Supercopa e temos hoje na nossa prateleira praticamente todos os títulos, exceto o Super Mundial, que agora quem ganhou foi o Chelsea. Bom, o que eu quero falar e por que a gente está trazendo todos esses elementos? O São Paulo ele foi constituído por uma governança, por diretores, por um conselho que sempre fez o São Paulo, desde a construção do Morumbi, se tornar grandioso. Mas nos últimos anos, ele vem parando no tempo. Desde a definição da Copa do Mundo no Brasil, quando aquele presidente à época, que nem está mais entre nós, acabou pelo seu momento, ou o que fosse chamado, mas de uma certa soberba,
acabou colocando o clube numa situação que nunca mais voltamos a ser o mesmo. Foi o episódio de um outro presidente mostrar banana, né, dizendo numa entrevista coletiva, colocando assim o soberano, né, inclusive o nosso atual presidente foi um dos que cunhou essa frase de marketing ali em 2006, a partir do nosso tri mundial, e o São Paulo viveu de história, só que agora a gente tem que acabar com esse momento e eu quero levantar essa bandeira, trazer esse movimento. São Paulo é muito grande, São Paulo entre os grandes é o primeiro, assim como diz o nosso hino, mas dentre os grandes é o clube mais novo, não fizemos ainda nosso centenário, estamos, né, em breve vamos atingir essa marca, e eu quero que até lá a gente possa aqui falar, se possível, né, eu conseguir também criar forças para a gente discutir os assuntos que de alguma maneira nos deixam malucos, né, com a falta de gestão profissional. A gente deixou de um time ser extremamente eficiente em todos os departamentos para um time ineficiente comparando ao que tem de melhor hoje no mercado e de alguma maneira retrocedendo, não é mesmo? Então, eu quero que vocês passem, participem comigo, deixem seus comentários se vocês concordam ou não com o que eu estou trazendo. Nem sempre vocês vão concordar. Tem momentos que eu vou colocar minha opinião pessoal e está tudo bem também. Mas eu quero dizer que é muito verdadeiro, né? A minha vontade genuína de transformar aqui, trazer não só conteúdo e também para quem é mais jovem, não participou, não vivenciou algumas das nossas grandes conquistas, mas também, né, para aqueles que já têm experiência, assim, até talvez mais do que eu, relembrar os momentos históricos e a gente debater assuntos correspondentes, tá certo? Então, é hora da gente mudar e eu quero que isso comece a partir de agora, tá certo? Bom, vamos olhar, né, por exemplo, se a gente para aqui para falar sobre o futuro, sobre o como a gente vai chegar lá, o motivo deste canal é porque eu quero trazer situações que tenham acontecido ou que estejam ocorrendo e daquilo que eu tiver informação, eu vou tentar trazer cenários, eu vou tentar construir com vocês de uma maneira prática, de uma maneira bem, né, vamos dizer assim, didática, as nomenclaturas do mundo corporativo, ou de negociatas, ou do formato que conselheiros e C-levels, né, ou seja, diretores, e por que CEO? CEO significa a sigla em inglês, né, Chief Executive Officer, que nada mais é do que o presidente da empresa. Então, nós vamos sempre estar aqui colocando-se no papel de, se fosse o presidente, como estaríamos fazendo, ou o que deveria ser feito. E, claro, a gente sabe que no São Paulo Futebol Clube tem muita política envolvida. Nossos conselheiros, né, nem sempre todos que estão ali estão para o nosso bem, né, do nosso clube, do futebol, e sim preocupados ou com o clube, né, associativo, seja ali com as quadras, as academias, o clube, a lanchonete e por aí vai. Mas aqui nós vamos falar sobre aquilo que torna o São Paulo grande, para ele voltar ao caminho das conquistas e vitórias, certo? E eu quero que você hoje, comigo aqui, no nosso primeiro vídeo aqui, eu quero que você entenda que para que a gente cresça, você precisa se inscrever aqui, dar um like, curtir, compartilhar, para a gente poder trazer conteúdos incríveis e convidados também, que é o meu objetivo, na visão, né, de profissionais, na visão de torcedores, e a gente poder olhar os números do São Paulo, poder discutir alguns pontos e avançar, né, trazendo muita história e, claro, bom humor. Não dá para ser chato, não dá para ser pesado, cansativo, tem que ser leve. Então a gente vai brincar também, vamos colocar algumas questões, né, do que a gente não concorda, do que a gente acha engraçado pelos personagens, né? Ou seja, protagonistas ou antagonistas que, né, de alguma maneira influenciaram a história do São Paulo Futebol Clube. Legal? Bom, para isso, né, a gente tem que olhar e falar sobre o quanto o São Paulo precisa se tornar um clube de futebol preparado para os próximos desafios. Então a gente vai falar sobre a primeira frase de impacto que eu quero trazer, é tricolor grande de novo. Vamos pensar dessa maneira, vamos usar isso como um mantra nosso. E uma segunda forma da gente também provocar aqui, em relação até a nossa história, é o que? É a seguinte frase: São Paulo não mendiga glória. São Paulo é grande porque ele se constituiu grande desde o princípio, porque ele teve profissionais de alto calibre, pessoas de grandes ideais, né, de grandes visões para aquilo que seria, né, desde a construção do Morumbi,
desde tudo que foi feito para o São Paulo se tornar o que se tornou. Então, nós não podemos, de alguma maneira, desistir. Se é um torcedor que está desanimado, eu também estou, mas nem por isso eu vou deixar de ser um São Paulino com muito orgulho, por tudo que vivemos ou por toda a história que conquistamos. Então, time grande se faz com atitude, não com desculpa. E nós não vamos entrar nesse modo, né, relaxamento. Mas eu não quero ser e não gostaria de ver como o nosso rival, há alguns anos que passou por 2 rebaixamentos, você não via torcedor daquele clube na rua. Você não via ninguém falando que torcia para aquele clube. E isso não pode ser assim. Enquanto que o nosso outro rival, de fato, beira a loucura, muitas vezes, porque são pessoas extremamente, às vezes, sem nenhum tipo, né, de racionalidade sobre o que fazem quando o time está literalmente lá na merda. Então, qual é o ponto? Nenhum nem outro, talvez, ok, porque aqui a moeda caiu em pé, só que nós não podemos se tornar, né, parte disso, chegar no fundo do poço. Nós não chegamos ainda. Nós não somos um time que rebaixou para a segunda divisão. Então é a hora da gente pensar como fazer isso, discutir assuntos, tentar trazer ideias à mesa e quem sabe a gente levar essas ideias para dentro do clube e profissionalizar o clube ou melhorar. Ou aqueles que desejem entrar no clube, se virem nossos vídeos, os nossos debates, possam entender que aquilo é um potencial, né, uma potencial iniciativa de melhoria e que isso transforme, né, de novo, coloque o São Paulo nos trilhos, porque não tem nada melhor que assistir um jogo daquela época gloriosa e ver o São Paulo, aquela máquina tricolor, seja o Expressinho, né, seja o Clube da Fé, e tudo que foi, inclusive o Muricibol, né, por que não? Mas nós ganhávamos, os rivais e times tinham receio, né, de jogar no Morumbi, e nós sabíamos, né, que a vitória era quase certa. Não é, de alguma maneira, essa soberba. Não, isso é futebol. Futebol sempre você vai torcer como um alucinado. Então, a gente precisa voltar a colocar os pingos nos is. E eu quero muito ajudar com isso aqui. Lembre-se, tradição sem gestão é museu. Não é clube. Nós somos um clube de futebol que precisa retomar o caminho, com tradição, com gestão eficiente, para matar a ineficiência que está culminando e apequenando nosso São Paulo Futebol Clube. Então, nós precisamos pensar que o nosso inimigo são gestores ou profissionais internos que não sabem fazer de modo profissional. Gestão amadora que assassina a grandeza do São Paulo. Então, nós temos que... O nosso inimigo aqui não é o nosso rival, não é inimigo que é a própria torcida, né? Não são os jogadores individualmente. Não é isso, pessoal. Nós temos que se formar grandes e, de novo, se fortalecer de dentro para fora, tá certo? Então, por isso que eu estou trazendo essa discussão e eu quero depois ouvir o comentário aqui de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito inteligente, de alto nível e que possamos, né, ter esperança de dias melhores para o nosso clube e saber que é a hora da gente literalmente dar as mãos, continuar apoiando nosso clube dentro do estádio, fazer aquilo que até hoje, né, a nossa torcida fez com maestria e fazer parte disso é um motivo de grande orgulho para mim, tá? Eu quero fazer parte de um movimento que faça o nosso time, mais uma vez, grande em todos os cenários, diante daquilo que nós sabemos onde ele pode estar. Bom, e para compartilhar a minha tela, eu quero só rapidamente mostrar, né, um pouco do que eu criei, né, a ideia aqui do nosso logo, que é o São Paulo CEO na marra. Tenham essa mentalidade, vamos atuar como se nós fôssemos o presidente, vamos tentar mapear o porquê que certas decisões foram tomadas e como foram tomadas. Né? Claro, tem impacto do conselho, de outras pessoas, sem problema, mas a gente pode pensar num alto nível aqui, não ficar xingando, não vai resolver nada, propor soluções e, de alguma maneira, tentar entender os números, os detalhes, a estratégia, a performance dentro do clube para voltar aos trilhos com convidados, com profissionais aqui, técnicos, que a gente possa extrapolar isso e, de fato, ter um conteúdo de alto nível voltado àquela que é a nossa grande paixão, desde garotinho, né? Que é o nosso São Paulo Futebol Clube. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Obrigado pela confiança e nos conectamos e seguimos por aqui. Valeu! Vamos, São Paulo!